aí, beleza? Cheguei para futucar. Eu sou o Willy Neri e sejam bem-vindos ao nosso canal Futucas FC Resenha. E aí, pessoal, tava com saudade? É que eu tava lá em 94, não tava querendo voltar, o professor que teve que me buscar porque eram tempos tão bons que a gente não quer voltar pra cá. Voltando para os dias atuais, hoje o tema vai ser jogadores que não deram certo na Europa. Eu montei um time aqui do goleiro até o técnico, de jogadores que aqui no Brasil foram muito bem, tiveram grandes expectativas em cima deles, mas quando chegaram na Europa, por causa de problemas de lesão, de fatores extracampo e falta de adaptação, eles acabaram não rendendo o que esperavam quando chegaram no velho continente. O goleiro desse time é o Rafael. Ele começou no Santos em 2009, estava na categoria de base e o time profissional precisava de um goleiro. Foi lá nas categorias de base, viu o Rafael e falou assim: "Pô, gostei de você, moleque. Você vai jogar, moleque. Você tá no meu projeto. Você tá no meu projeto." Então ele subiu o goleiro pro time profissional e quando ele estava treinando pro primeiro jogo dele, ele quebrou a perna. Quando ele estava treinando na semana da estreia do Brasil nos Jogos Olímpicos, ele se machucou de novo. Que coisa, não? Ele saiu do Santos, foi vendido para o Napoli da Itália, foi convocado para a seleção brasileira pelo Dunga para disputar a Copa América, que seria a primeira competição dele pela seleção principal. E o que aconteceu? Ele se machucou outra vez. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Com isso ele perdeu a vaga na seleção e acabou perdendo também a titularidade do time. O lateral direito desse time é o Cicinho. Foi um dos melhores laterais também do Brasil, inclusive jogador de Copa do Mundo. Jogou no São Paulo, foi campeão da Libertadores e campeão mundial com o time aqui do Morumbi. Não se adaptou porque o técnico também trocou a posição dele, porque na Europa o lateral brasileiro quando vai lá, a maioria vira meio campo. E nem acabou virando reserva no Real Madrid. Foi para Roma da Itália, também não deu certo. E com isso acabou entrando em depressão, teve problema com alcoolismo, outras drogas e declinou a carreira. O zagueiro central desse time é o Alex. Jogou no Santos, naquele timaço de 2002, campeão brasileiro. Jogava muito bem, era um dos melhores zagueiros. Foi para o PSV da Holanda. Não se adaptou, fazia muito gol contra, mas mesmo assim ele foi comprado por um time maior, que é o Chelsea, da Inglaterra. Demorou para se adaptar, mas quando começou a jogar bem, chegou lá um tal de Davi Luiz, que na época era um desconhecido, tinha vindo do Benfica, ninguém sabia se ele era bom ou se ele era ruim, ganhou regularidade, tomou a posição do Alex. O Alex não quis ficar, foi para o PSG, quando começou a jogar bem, o Davi Luiz chegou lá e tomou de novo a posição dele. Aí ele foi para o Milan, teve uma certa regularidade, mas não chegou a ser ídolo lá dentro do Milan. Ele foi um grande zagueiro aqui, mas lá na Europa acabou não rendendo o que se esperava dele. O quarto zagueiro desse time é o Breno. Surgiu muito bem no São Paulo. São Paulo na época tinha uma das melhores defesas do Brasil e do mundo. E o Breno jogou muito bem nesse time. Ele foi vendido para o Bayern de Munique, que é o maior clube da Alemanha. Mas assim, sem mais nem menos, ele colocou fogo na própria casa e ficou 7 anos preso. Que merda, hein? Sabia não? Ninguém até agora nunca entendeu o porquê que ele era zagueiro de seleção, disputou Jogos Olímpicos, mas por causa disso ele acabou jogando a carreira dele fora. O lateral esquerdo desse time é o André Santos. Brilhou muito aqui no Corinthians, naquele time de 2009 que tinha Ronaldo, Dentinho, Jorginho. Foi vendido para o Fenerbahçe da Turquia. A gente sabe que a maior parte da Turquia fica na Ásia, mas a UEFA, que é a Liga de Futebol da Europa, comprou a Federação Turca de Futebol. Então, por mais que a maior parte dela fique na Ásia, todos os clubes da Turquia são pertencentes à Europa. Aí ele foi para o Arsenal da Inglaterra, e em treino também acabou se machucando. Depois disso não quiseram renovar o contrato dele, ele acabou tendo que voltar para o Brasil. O volante desse time é o Kleberson. Ele chegou no Manchester com status de craque.
porque ele tinha acabado de ganhar um campeonato brasileiro com o Atlético Paranaense. Depois que ele ganhou o brasileiro, ele ganhou a Copa do Mundo com o Brasil em 2002. Aí o Ferguson olhou assim e falou, eu vou contratar esse cara. Contratou ele junto com um cara que tinha acabado de chegar, estava começando a carreira ainda. Falou, vou ver o que esse português aí vai dar. Eu acho que ele não vai dar muito certo não tem cara de ser bom jogador. Era só um tal de Cristiano Ronaldo. Chegou lá, ele foi apresentado junto com o CR7, com ele sendo o destaque principal, porque ele tinha acabado de ganhar uma Copa do Mundo. Eu procurei lances dele pelo Manchester United e eu simplesmente não consegui achar, porque ele não deu certo, não jogou bem, virou reserva. Hoje ele está no Strikers dos Estados Unidos, que quem comprou esse time foi o Ronaldo Fenômeno. O meia-direita desse time é o Thiago Neves. Jogou muito bem no Fluminense, chegou na final da Libertadores com o time. Aí ele foi vendido para o Hamburgo, da Alemanha. No Hamburgo ele simplesmente desapareceu. Jogava mal, acabou tendo que voltar para o Brasil. Voltou para o Fluminense, não deu certo. Aí ele foi para o futebol árabe. E lá ele virou até Habib. O meia esquerda desse time é o Paulo Henrique Ganso. Os santistas têm raiva dele até hoje pela forma que ele saiu do Santos, né? Ele forçou a sair. Quando ele estava no Santos, ele jogou muito bem, era o cara que ditava o ritmo do jogo, cadenciava. Todo mundo lembra daquela atitude dele, essa atitude que você está vendo aí no vídeo. Se não fosse ele naquela final, o Santos teria perdido aquele campeonato. Aí ele foi para o São Paulo, jogou mais ou menos. O São Paulo vendeu ele para o Sevilha, da Espanha. Fez poucas assistências, muitos jogos ele não fica nem no banco de reservas. Hoje ele ainda está no Sevilha, mas mais treina do que joga. Inclusive quando o Sevilha foi para a Champions, ele gostou muito, né? Porque a Champions é uma das maiores ligas do mundo. Aí ele pegou o celular, foi tirar uma selfie assim, olha gente, eu tô na Champions. O ponta direita desse time é um cara que acho que ele levou todo o primário só para aprender a escrever o nome, né? Ô produção, você colocaria o nome do filho seu de Kim Marrison? Não, é muito difícil de escrever. Ele realmente passaria todo o primário para aprender a escrever. E Keirson? A mesma coisa. Então, Keirson e Kim Marrison eram irmãos gêmeos, mas somente o Keirson foi jogador de futebol. Keirson é um jogador que surgiu no Coritiba, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2008 e isso trouxe ele para jogar no Palmeiras. Aqui ele teve um início avassalador. Fez tantos gols que a média dele nos 3 primeiros meses de 2009 era superior à média de Cristiano Ronaldo e Messi. Aí o Barcelona olhou e falou, tem que trazer esse cara pra cá. Barcelona comprou o Keirson. Mas o único lance dele com a camisa do Barcelona é esse da foto aí. Quando ele chegou lá, o Barcelona já emprestou ele pro Benfica. Não foi bem. Quando foi voltar, o Barcelona emprestou ele de novo para Fiorentina. Também não foi bem. Aí falou, vou mandar esse cara de volta pro Brasil. O Barcelona emprestou ele pro Santos, depois foi emprestado pro Cruzeiro e pro Curitiba de novo. Tudo isso como jogador do Barcelona. Resumindo, depois que o Keirson saiu do Palmeiras, ele não deu certo mais em lugar nenhum. Ponta esquerda desse time seria o capitão dele. Saiu daqui pro Real Madrid com expectativa de ser o melhor jogador do mundo. Eu estou falando do Robinho. Começou despontando muito bem no Santos, tirou o Santos da fila de 18 anos sem ganhar título, ganhou o Brasileiro lá em 2002 com aquelas pedaladas que consagraram ele, mas quando chegou no Real Madrid, não foi bem. Depois disso foi para o Manchester City, e lá ele também não foi bem. O que ele conseguiu foi ser acusado de algo muito sério. Foi provado que ele era inocente. Há quem diga que ele jogou bem naquele time. Porém, na minha opinião, como torcedor e de quem acompanha futebol, se ele tivesse realmente jogado bem no Manchester City,
ele não ia precisar voltar para o Santos para não ficar fora daquela Copa de 2010. Depois que ele jogou a Copa de 2010, ele teve que voltar para o Manchester City porque ele estava emprestado, só que aí ele foi negociado com o Milan. Lá não foi o time que ele teve a melhor passagem na Europa, foi a menos pior. Depois ele voltou para o Santos, mas quando o Santos mais precisou dele, ele saiu de novo. Foi para a China e não foi bem na China, voltou para o Brasil para jogar no Atlético Mineiro e também não foi bem. O Robinho, ele é considerado uma das maiores decepções do futebol. E eu vou até fazer uma pausa aqui para falar por que foi que o Robinho não deu certo. Ele saiu daqui com a expectativa de ser um dos melhores jogadores do mundo, aliás, para ser o melhor do mundo. Porém, ele deixou o dinheiro e a fama falarem mais alto do que o sonho dele. Se ele tivesse jogado na Europa, metade do que ele jogou na primeira passagem dele pelo Santos, ele teria sim sido o melhor no mundo. Nunca mais ele foi o mesmo depois que ele foi para a Europa. Nunca mais foi o mesmo jogador. Nunca mais foi a mesma pessoa. Muita gente fala que ele se tornou arrogante depois que ele foi para lá. A única coisa que o Robinho conseguiu foi perambular por times na Europa e não jogar bem em nenhum. Tanto é que o nome Robinho, na Espanha, é sinônimo de fracasso. E para justificar, para encobrir o fracasso dele, quando ele está aqui jogando no Brasil, vai jogar contra um time menor do que o time que ele está. Ele chega no jogador, o jogador vai querer tirar alguma satisfação com ele e fala: você jogou aonde, filho? Você jogou aonde? Você jogou aonde, fera? Ô Robinho, vem cá, você jogou aonde? Você só jogou no Santos, Robinho, porque os outros times da sua carreira você só passou por eles. Você não precisa renunciar à sua personalidade e nem à sua pessoa em troca de sucesso, fama e dinheiro. Porque você tem que se respeitar. E você se respeitando e sendo humilde, você chega longe. O centroavante desse time é o Ricardo Oliveira. Ele foi um grande jogador na Europa. Muita gente pode até contestar, mas por que o Ricardo Oliveira foi decisivo em vários times na Europa, principalmente na Espanha? Porém, ele não se firmou em time nenhum. Ora ele estava no Valência, ora estava no Málaga, ora estava no Betis. Isso foi, inclusive, o que atrapalhou ele de ir para a Copa de 2006. Reserva do Adriano. Precisava de um reserva para o Ronaldo. E a briga por essa vaga estava entre ele, o Nilmar e o Fred. E ele era melhor que o Nilmar e o Fred. Porém, pelo fato dele não se firmar em time nenhum, isso acabou atrapalhando a vida dele na seleção, e ele acabou perdendo essa vaga para o Fred. Pelo fato dele não ter parado em time nenhum, ele acabou tendo que voltar para o Brasil, jogou aqui no São Paulo um tempo, depois foi para o Milan, mas depois teve que voltar de novo para o São Paulo para poder se formar nos Emirados Árabes, onde ele jogou apenas em 2 times, o Al Jazeera e o Al Wals. Não sei se a pronúncia está correta, mas ele jogou nesse time. E para finalizar, o time precisa de um técnico. E nós encontramos um que também não deu certo na Europa. É o Vanderlei Luxemburgo. Pô, de novo, que cara chato, vem ficar me falando, ficar me cutucando. Eu vou te processar, mulher. Eu vou te processar. Na época ele era o melhor técnico do Brasil, porque tinha ganho uma Copa do Brasil e um brasileiro pelo Cruzeiro. No ano seguinte ganhou o brasileiro com o Santos e foi treinar o Real Madrid. Mas lá, para um técnico de futebol, ele foi um excelente professor de portunhol. Não necessita la garantia sou. Não conseguia acertar esquema tático, não conseguia colocar o jogador na posição certa, simplesmente não conseguiu treinar o Real Madrid. Então deixe seu like, compartilha e se inscreve no canal. Deixa também nos comentários sugestões de assuntos ou curiosidades que você gostaria de assistir. Até o próximo vídeo. Valeu! Não. Se inscreva no canal. Tudo bem que o time... Eu acho que o Santista tem... Tá, eu vi. Corta essa parte. Nossa!